E aí, gente, tudo bem, meu amigo que sempre acompanha as nossas videomensagens? Estamos aí hoje, dia 31 de outubro de 2017, dia que se comemora a Reforma Protestante, melhor dizendo, os 500 anos da Reforma Protestante. E essa mensagem de hoje nós vamos falar algo um pouco diferente. Eu não vou dar sequência falando sobre o Senhor Jesus, que era aquelas mensagens que nós estávamos abordando, mas vou falar sobre o que não é a reforma. Creio eu que vocês devem estar vendo, passou até em alguns jornais, o Jornal Nacional noticiou, o Fantástico, o Jornal da Band, alguns telejornais das principais emissoras noticiaram que no dia de hoje, dia 31 de outubro, fazem 500 anos da Reforma Protestante. E nessa mensagem, para falar o que não é a reforma, eu queria trazer vocês a seguinte reflexão. Primeiro, a Reforma Protestante, ela se iniciou em 1517, lá dia 31 de outubro, quando o monge Martinho Lutero afixou as 95 teses naquela capela de Wittenberg, na Alemanha. Essa é a primeira reflexão. E se você pensar bem, a Reforma Protestante, que é um protesto à igreja dominante, que era a Igreja Católica, sob a figura do Papa, dos cardeais, dos padres, de tantos pontífices que exploravam a fé cristã, que usavam o cristianismo para explorar a fé das pessoas. Lá no século XIII, do século XIII para o século XIV, para ser mais específico, um inglês, que também era padre, que era um teólogo, chamado John Wycliffe, ele começou a questionar muitas coisas que aconteciam na Igreja Católica da época, na Inglaterra, semelhante ao que estava acontecendo, ao que iria acontecer, porque na verdade foram anos depois, na Alemanha com Lutero. E John Wycliffe foi o responsável por escrever, por fazer, melhor dizendo, a tradução da Bíblia, que era tida como a Vulgata Latina, que era a Bíblia de Jerônimo, que foi traduzida da Septuaginta, que era uma versão grega da Bíblia, para o idioma inglês. Então, quando nós falamos que a Reforma Protestante, muitos falam que a Reforma Protestante ela começou com Martinho Lutero, isso é um engano. Na verdade, a Reforma Protestante ela teve o seu ápice, ela teve o seu despertamento maior com Martinho Lutero, mas ela começou bem antes de Martinho Lutero. E o que é importante a gente entender? Depois de John Wycliffe, veio um outro europeu a ser influenciado tanto pelos estudos de John Wycliffe, assim como pela audácia de John Wycliffe de enfrentar a igreja. E esse outro estudioso, também teólogo, é chamado John Hus, ou como alguns traduzem, João Hus. Quem foi esse João Hus? Novamente um estudioso da teologia, um teólogo, que começou a questionar, principalmente já naquela época, um pouco antes de Lutero, já existia a cobrança das indulgências. E ele começou a questionar na região de Praga, onde hoje é considerado como República Tcheca, lá ele começou a questionar todas as cobranças que eram feitas e que não condiziam com a palavra. Baseando-se nos estudos de John Wycliffe e também de outros, mas principalmente de John Wycliffe, ele começou a bater de frente com a igreja, escrever artigos teológicos que mostravam o quanto a igreja estava errada quando se colocava acima das escrituras, acima da própria Bíblia. Então, quando nós pensamos que lá em Martinho Lutero, a Reforma Protestante, ela ganhou corpo, e ali que ela eclodiu, vamos dizer assim, nós precisamos entender que antes, lá com John Wycliffe na Inglaterra, um pouco depois, praticamente no período contemporâneo, mas isso um tempo depois, com John Hus, no local hoje onde nós conhecemos como República Tcheca, mas lá na cidade de Praga, ocorreram várias ações contrárias ao domínio da Igreja Católica. E uma coisa importante de nós ressaltarmos é que não apenas Martinho Lutero foi considerado como um reformador, mas muitos outros vieram. Exemplo, o famoso João Calvino, né, que trouxe, que através dele veio a interpretação, a doutrina calvinista, que não fala só de ou quando a palavra é difícil é complicado, né, de sair, mas que não fala apenas da predestinação,
mas que fala de outras questões também, como a soberania de Deus, que vai falar da graça irresistível e vários outros pontos. Se você tiver dúvida, é só, ou tiver curiosidade, joga aí no Google, dá um Google e pesquise os 5 pontos do calvinismo, que aí você vai entender um pouco melhor sobre isso. Ah, Marcos, mas e Martinho Lutero? Por que fala-se tanto de Martinho Lutero? Lá em 1517, no dia 31 de outubro, há exatos 500 anos, quando Martinho Lutero questionou não apenas a autoridade papal, mas questionou a autoridade papal que se opunha, que se colocava acima da autoridade bíblica. E aí eu queria, quem quiser ler com a gente, para a gente fechar essa mensagem especial dos 500 anos da Reforma, lá na Carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, que vai dizer assim, a versão que eu estou usando pode ser que tenha algumas palavras um pouco diferentes da Bíblia que você vai estar lendo, mas eu vou deixar a versão mais comum, o trecho, esse versículo, na versão mais comum vai aparecer aí no vídeo para vocês agora. Porque nele a justiça de Deus se revela, da fé para a fé, conforme está escrito, o meu justo viverá pela fé. Capítulo 1, início da carta aos Romanos, Paulo começa a mostrar o que era verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Lendo a carta aos Romanos foi quando Martinho Lutero teve um grande despertamento para o cristianismo puro e simples, para o cristianismo verdadeiro, para uma fé sem barganhas, para a independência de uma interpretação da Igreja Católica, do Papa. Mas foi lendo essa carta aos Romanos que Martinho Lutero ele percebeu o quão a salvação é pela graça, o quão a salvação é por Cristo e o quanto que o justo ele não vai viver pelas obras, mas ele vai viver pela fé. E essa fé é dom de Deus. Não deixa aquelas pessoas que querem confundir a cabeça dos cristãos que são sinceros e que dizem, mas a fé sem obras é morta. Aquele contexto da fé sem obras é morta lá que o apóstolo Tiago ele diz é totalmente diferente do que está escrito aqui do meu justo viverá pela fé. Se você observar esse contexto de Romanos, está falando de uma fé em Cristo, não está falando de uma fé de você dar dinheiro, de você fazer ofertas, votos, sacrifícios, não tem nada a ver com isso. E uma coisa que eu queria destacar, muitas igrejas surgiram oriundas dessa reforma protestante. Nós podemos destacar a igreja luterana, um pouco de tempo depois veio surgir igrejas chamadas igrejas históricas, como a igreja congregacional, a igreja presbiteriana. Aí passa-se um pouco de tempo, início do século XX, anos 1900, surge no Brasil a Assembleia de Deus, outras igrejas, algumas igrejas históricas também, elas passam a se alocar no Brasil, como a própria igreja presbiteriana, e muitas dessas igrejas, elas mantêm até hoje os 5 solas, que foram aí como se fosse, vamos dizer assim, o manual da reforma. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, isso é importante, somente a Deus da glória. Mas existem muitas outras que sequer no seu surgimento se preocuparam com isso. E elas fazem interpretações totalmente difusas, totalmente diferentes do que realmente é a palavra de Deus. E se você vive uma igreja assim, você não poderia estar comemorando esses 500 anos da Reforma, porque a sua igreja não é protestante. Uma igreja protestante não é uma igreja que é conivente com as mesmas coisas que a igreja católica fazia, lá nos anos 1300, nos anos 1400, no início dos anos 1500, quando o monge Martinho Lutero, quando eclodiu como monge Martinho Lutero a Reforma protestante, mas uma igreja que está firmada na fé. O meu justo viverá pela fé. Fé em Cristo, ciente que a salvação é pela graça, ciente que apenas a Escritura é a regra de fé e que dá glória apenas a Deus. Que Deus os abençoe e que esse Espírito que queimou no coração dos reformadores, de Martinho Lutero, de Calvino, de John Wycliffe, de John Hus e de tantos outros, possa também queimar no seu coração. E que a base da sua vida venha ser não aquilo que homens venham te dizer, mas aquilo que o nosso Senhor Jesus, aquilo que Deus deixou registrado nas Escrituras. Um abraço.